A Nigéria joga o melhor futebol da Copa Africana de Nações até aqui. Mas como essa seleção, com tanta tradição, com craques como Osimhen, como Lookman e tantos outros, não conseguiu repetir esse desempenho nas eliminatórias? É isso que a gente vai entender nesse vídeo. Como que a Nigéria está jogando tão bem agora e não jogou esse futebol para se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções. Aqui a gente respira futebol de seleções, respira a Copa do Mundo. Se você gosta desse tema, se inscreva aqui, que tem muito vídeo aqui sobre Copa, sobre temas relacionados a ela. E também peço que você deixe o like, que você hype o conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Certo, seguimos aqui na cobertura da Copa Africana de Nações 2025/26 e a gente vai falar então da seleção da Nigéria. Cara, são 12 gols em 4 jogos, um futebol muito vistoso até aqui, né? 3 vitórias na primeira fase, incluindo a vitória contra a Tunísia, onde a Nigéria abriu 3-0 com muita superioridade. Depois deu aquela queda, aquela falta de concentração, né? A Tunísia conseguiu reagir, mas uma imposição sobre o time da Tunísia que se defende tão bem, né? O Brasil não conseguiu furar esse bloqueio e a Nigéria fez 3-0 dominando, com posse de bola. E contra Moçambique foi um atropelamento. No primeiro tempo o jogo já tinha acabado e Moçambique é um time interessante, fez uma boa primeira fase, mas enfim, a Nigéria está jogando um bolão, né? E por que só agora? A Nigéria ficou fora das últimas 2 Copas, ficou fora da Copa de 22 e fora da próxima. Então vamos tentar entender o que aconteceu, né? O ciclo da Nigéria tem a final da Copa Africana de Nações de 24. A Nigéria foi finalista da CAN. Uma situação meio parecida com a Itália, né? Que ganhou a Euro 21 e ficou fora das Copas de 18 e 22. E a Nigéria tem essa ótima campanha na Copa Africana de Nações e nas eliminatórias ela foi muito mal. Ela ficou em segundo no grupo, né? E tropeços que são inacreditáveis, né? Empatou 2 vezes com o Zimbábue, que é o lanterna do grupo, uma vez com o Lesoto e perdeu de Benin. E ela só conseguiu ir para a repescagem porque a Eritreia foi desclassificada. E como o grupo de Marrocos ficou com uma seleção a menos, os demais grupos tiveram que cancelar os resultados contra os últimos colocados para que ficasse todo mundo ali com 5 para a gente fazer um ranking justo. Como a Nigéria perdeu 4 pontos em Zimbábue, ela teve vantagem em relação a outros segundos que fizeram 6 pontos contra o lanterna dos seus grupos, como por exemplo o Burkina Faso, né, que foi o mais prejudicado nesta situação. Então a Nigéria ela conseguiu ir para a repescagem, aí ela ganhou na prorrogação de Gabão, né? E depois perdeu para a RD Congo nos pênaltis no jogo final, que levaria ela para a repescagem intercontinental, mas a parte física pesou, né? A RD Congo tinha mais perna, mais energia e conseguiu aí essa vitória. Bom, essa questão de altos e baixos da Nigéria se explica muito também pela trocas de treinadores, né? O Augustine Eguavoen, ele assumiu como interino no final das eliminatórias. Aí a Nigéria, que passa em primeiro do grupo, aí é aquele formato maluco que era de eliminatória africana, né? É um mata-mata sorteado que decidia, né? E só tinham 5 vagas. E aí a Nigéria enfrenta a Gana, que é o seu maior rival, e a Nigéria cai nesse playoff. Aí chega o José Peseiro, português, que já era para ter assumido em 2021, ele chega só em 2023, e ele consegue levar a equipe à final da Copa Africana de Nações, porém o começo dele na eliminatória é muito ruim. Nos 4 primeiros jogos, a Nigéria não venceu nenhum. Ela empatou 3 e perdeu 1. E aí, a coisa ficou muito difícil, ficou muito longe da África do Sul para conseguir o primeiro lugar no grupo, e até um membro da Federação Nigeriana de Futebol, o Nis Essien, ele disse o seguinte: se a gente tivesse o dinheiro para pagar a indenização, a gente já teria demitido o Peseiro. Imagina o clima, né? Depois da CAN, ele sai, aí chega o interino, chega o Finidi George, ex-jogador lendário da seleção da Nigéria, né? E ele assume só por
4 partidas. E o Amunique, também jogador lendário, jogador da Copa de 94, chegou no meio desse período a ser anunciado também, porque ele era técnico da base, chegaram a anunciar o Amunique, mas ficou o George nesses 4 jogos. E aí, a partir da data FIFA de setembro, eles trocam de interino de novo. O Eguavoen volta a ser técnico da seleção da Nigéria. E só voltou a ter um técnico em definitivo a partir de janeiro do ano passado, né, com o Eric Chelle, malinês, né, nasceu na Costa do Marfim, mas naturalizado malinês, jogou pela seleção, tem 48 anos e agora está fazendo esse trabalho. Acho que uma coisa que justifica é também a ausência do Victor Osimhen, porque ele ficou fora de 5 jogos, e nesses 5 jogos que ele ficou fora, a equipe teve um desempenho muito abaixo, né? Só conseguiu 4 de 15 pontos. É a principal estrela. Quando ele voltou e estava bem, a Nigéria conseguiu fazer muito mais gols, o ataque melhora demais com ele, né? Agora, outro detalhe que me chama a atenção é a falta de identidade, né? Eu estava até lendo um jornal nigeriano, o Nigerian Pulse, e eles estavam falando justamente sobre isso. Cada técnico desses, seja interino, seja efetivo, jogava de um jeito. O José Peseiro jogava no 3-4-2-1. O Fini de George jogava no 4-2-3-1. O Eguavoen, ele jogou no 3-4-3, ora jogava com linha de 4, só que ele testava jogadores completamente diferentes dos mais usados em vários jogos, né? Então não conseguia se formar um time. E agora, com o Eric Chelle, a Nigéria foi se transformando na sua formação, né? Agora parece que nesse 4-3-1-2 que ele está jogando na CAN, a coisa está andando, né? Ele recua o Iwobi como um terceiro meio-campista. O Iwobi estava jogando muito como um meia aberto, com alguns treinadores ele até jogou como o camisa 10, né? Ele recua ali na linha de 3 do meio-campo, para fazer ali mais pegada, mais marcação, melhor passe. E aí você tem soltos no ataque, né? O Lookman, o Osimhen, e aí o terceiro jogador, agora quem está jogando mais é o Adams do Sevilha, né? E aí esses jogadores têm liberdade para cair pelas pontas, para fazer infiltração, para fazer tabela. Você dá liberdade para os laterais subirem, né? O lateral direito sobe muito. Então a Nigéria agora parece que está encontrando o seu jeito de jogar. Então, talvez, com o tempo, o Eric Chelle foi conseguindo dar essa identidade agora com todo esse tempo de trabalho, né, podendo trabalhar todo dia na CAN, a coisa está evoluindo. E tem também o ponto do extra-campo, né, que a gente nunca pode deixar de falar quando a questão é Nigéria. A Nigéria tem um problema de pagamento de bônus da federação que é muito complicado, né, problema financeiro. E aí a gente já teve várias ocasiões onde jogadores da Nigéria fizeram greve. Até para essa repescagem da Copa do Mundo, antes do jogo contra Gabão, os jogadores se recusaram a treinar lá no Marrocos para resolver o problema do pagamento dos bônus, né, que está no direito deles, é uma coisa acordada. Mas, por outro lado, o Olise, que é um dos grandes ícones do futebol nigeriano, né, jogou Copa de 94, Copa de 98, o Olise ele falou que os jogadores da Nigéria, se a federação não está fazendo por eles, eles têm que fazer por eles mesmos, porque ninguém vai lembrar quem eram os dirigentes da federação, mas vão lembrar dos jogadores quando falarem que a Nigéria ficou fora de 2 Copas do Mundo consecutivas. Mas é isso, a Nigéria vai enfrentar a Argélia agora nas quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo vai ser no sábado e vamos ver se eles vão conseguir levantar esse título, que é o que resta para essa temporada, já que não vai ter Copa do Mundo. E você, qual a sua opinião? O que você acha que faltou para a Nigéria? Você acha que a Nigéria vai fazer falta na Copa do Mundo? Até onde você acha que a Nigéria poderia ir na Copa do Mundo? Porque é uma seleção bem boa, com esse nível de atuação que está mostrando, poderia dar muito trabalho. Estou no aguardo para ler os seus comentários, e não se esqueça de curtir aqui todos os vídeos que tem no canal. Tem simulação da Copa do Mundo, tem regulamento, tem análise grupo a grupo, tem análise da tabela, tem tudo que você precisa saber sobre o universo da Copa do Mundo. Um grande abraço!